Olá a todos, eu sou o professor Almeida Neto e nesse vídeo nós faremos uma análise de orações desde o aspecto morfossintático. Analisaremos o aspecto sintático morfológico das orações, tá? Temos nessa oração aqui, chovia no sul, um período simples, por quê? Porque nós temos somente um verbo, logicamente é uma oração absoluta, está sozinha, né, isolada por ponto. Começa com letra maiúscula e termina com ponto. E aí nós temos um verbo relacionado ao fenômeno da natureza, chovia. Tá? Logicamente, isso já nos traz a ideia de um sujeito inexistente, porque eu não posso perguntar quem chovia. Mas é bom esclarecer o seguinte, que nem sempre um verbo relacionado ao fenômeno da natureza configura uma oração sem sujeito. Tá? Vejamos um caso, por exemplo, trovejava palavrões contra seu vizinho. Então, ele trovejava, tá? Estamos falando de uma pessoa, ainda que seja oculto, né? Ou digo, ele trovejava palavrões, temos aí o agente, temos um sujeito, ele trovejava, tá? Então, ou então digo, chovia flores no sul. Quem chovia? Flores. É lógico, nesse caso, tanto trovejava como chovia, flores, ou ele trovejava, palavrões, são sentidos metafóricos, né, que a gente usa desse verbo, tá? Então, entenda, quando aparece um verbo relacionado ao fenômeno da natureza, e ele tem um sentido metafórico, provavelmente nós teremos um sujeito, tá? Esse verbo terá um sujeito. Nesse caso não é assim, esse chovia é um verbo intransitivo, porque o que nós temos depois é um adjunto adverbial que indica somente lugar, né? E então temos aí esse verbo intransitivo, tá? Chovia. E temos esse chovia é o núcleo do predicado verbal, verbo significativo, chovia indica uma ação, não um estado, né? E temos aí o sul, que é o núcleo, o sul, que é núcleo do adjunto adverbial, e o que está ao lado, não todo o no, só o é o adjunto adnominal. Isso, como já tínhamos dito, um predicado verbal, né? E aí temos a análise morfológica, chovia verbo, sul substantivo e no contração, né? Em mais o. Próxima oração é muito interessante, devorou o leão ao caçador, tá? Nessa oração temos somente um verbo, ou seja, um período simples, e uma oração absoluta, e podemos ver que esse verbo é um verbo significativo porque indica uma ação, devorou, tá? Pergunto, devorou? Quem devorou? O leão, tá? E devorou o quê? O caçador. Então nós podemos ver claramente que temos sujeito e objeto do verbo, tá? E aí você fala, mas como tem sujeito e sujeito vem antes? Nem sempre, tá? Se eu coloco a oração, esta oração em outra ordem, o leão devorou o caçador, você vê que como se mantém o sentido, e aí vemos um caso típico de ordem inversa. Essa frase, essa oração está na ordem inversa, na ordem indireta. Então, temos aí um verbo transitivo direto, certo? Porque ele tem um objeto, que é o caçador, né? Temos um sujeito, que é leão, que é um sujeito determinado simples, e objeto direto preposicionado, porque esse A, por que ele aparece aí? Para evitar a ambiguidade. Se eu digo devorou o leão ao caçador, fica ambíguo. Agora, quando eu coloco devorou o leão ao caçador, já cai, já anula a ambiguidade. Então, temos aí um objeto direto preposicionado, tá? É um caso interessante que é bom ficar atento. Bom, temos aí os núcleos de cada um desses termos. Devorou o núcleo do predicado verbal, né? Que fica assim fragmentado, dividido no meio, porque o sujeito está no meio dele, né? Então, o sujeito, que o seu núcleo é o leão, né? E caçador, que é o núcleo do objeto direto preposicionado, e em ambos os casos aí, nos dois casos de sujeito e objeto, temos adjuntos adnominais aí também dentro, tá? Bom, análise morfológica, devorou o verbo, leão substantivo, caçador também, artigo o. Aí, ao é uma combinação preposição mais artigo, beleza? Nessa próxima oração, que é longa, mas não é tão difícil assim, temos a solução foi encontrada por Heloísa, pedagoga e mãe de 5 filhos, tá? Temos então aí
essa oração. E temos aí foi encontrada. Ah, temos dois verbos? Não, temos somente um verbo, que nós temos aí uma locução verbal, tá? Essa locução verbal foi encontrada, determina somente uma ação, tá ok? Então, vemos aí um caso interessante. Quem é o sujeito dessa oração? Vocês podem falar, é Heloísa? É a solução? Solução é o sujeito da oração, tá? Veja bem, o foi encontrada seria essa locução verbal que exige um complemento, tá? E o foi, no caso, que seria Heloísa. Então, temos aí esses elementos, né? O verbo transitivo direto, que é completado pelo agente da passiva, tá? E a solução seria o agente do foi encontrada desse verbo, dessa locução verbal, tá bom? Vejamos aí, núcleo do predicado verbal, né? Que é o verbo, a locução foi encontrada, o núcleo da agente passiva é Heloísa, tá? E o núcleo do sujeito é solução, tá bom? Temos aí o adjunto nominal a, e tudo que vem depois é aposto, porque pedagoga e mãe de 5 filhos é Heloísa, tá? É uma característica dela, não é um predicativo, tá? É uma característica, tanto que eu posso trocar. Se eu coloco assim, a solução foi encontrada pela pedagoga e mãe de 5 filhos, então temos aí a mesma Heloísa representada pelo aposto, tá certo? Temos então aí vários elementos, né? Uma oração bem longa, com muitos elementos. Temos artigo a, substantivo solução, foi encontrada a locução verbal, por preposição, Heloísa, substantivo próprio, pedagoga e mãe são adjetivos, são características de Heloísa, 5 numeral, filhos, substantivo, de preposição e conjunção, tá? Então, vemos uma oração com agente da passiva, é importante lembrar isso. Sempre que nós tivermos um verbo auxiliar mais outro no particípio, nós temos uma locução verbal que vai estar relacionada a um agente da passiva, tá bom? Então, um toque aí para vocês ficarem atentos. Próxima oração, a lembrança do passado martelava-lhe a cabeça. Temos aí também somente um verbo, que é o verbo martelava, configurando um período simples e uma oração absoluta, né? Esse verbo ele tem sujeito e tem objetos também. Vejamos, o verbo martelava é um verbo que tem dois objetos, porque martelava o que? A cabeça. E podemos dizer de quem? Dele. Ou, né? Então temos aí o objeto direto e o objeto indireto que veremos logo daqui a pouquinho, tá? A lembrança do passado é o sujeito, porque é quem martelava, né? A lembrança do passado martelava. E aí temos os dois objetos. A cabeça, que é o objeto direto, que é evidente, e esse aí é o objeto indireto, né? Daquilo que se martelava. Ou seja, martelava a cabeça, que é o objeto direto, e esse lhe tem a função de objeto indireto, de ele, né? Ou dele, no português. Então vejamos aqui agora os outros elementos. Temos aqui o predicado verbal, que é tudo isso de martelava até o final, né? O núcleo do predicado verbal é martelava, um verbo significativo, tá? O núcleo do objeto direto é ele, e cabeça é o núcleo do objeto direto. E o núcleo do sujeito é lembrança. Agora, como fica esse ai do passado? O que são essas coisas aí, né? Então, vejamos. O do passado é complemento nominal, tá? Vejamos, porque lembrança é um substantivo abstrato, né? Ele não é concreto, tá certo? E modifica totalmente o tipo de lembrança. Não é uma lembrança qualquer, é uma lembrança do passado, né? Se a gente faz a pergunta, lembrança de quê? A lembrança do passado, tá? É algo importante para esse substantivo anterior. Esse substantivo, lembrança, é um substantivo que transita, que exige um complemento, e esse complemento, no caso, é outro nome, complemento nominal, tá certo? E o a, o que é? Esse outro a, perdão, voltamos aqui, ele é
adjunto adnominal, como outro A, que aparece lá no final, lá junto com o cabeça, tá certo? Ou seja, é só um artigo aí que se relaciona ao gênero da palavra, tá bom? Então temos aí na mesma oração complemento nominal e adjunto adnominal, para que vocês vejam a diferença, o peso. O complemento nominal é sempre muito mais importante na oração que o adjunto. O adjunto ele é acessório, né? E o complemento nominal é um elemento integrante. Ele define, marca, modifica o sentido dos elementos na frase. Tem um valor muito importante dentro da oração. Para finalizar, temos a nossa análise morfológica. A, artigo, lembrando substantivo. Do, contração de mais o, passado substantivo. Martelava, verbo. Lhe, pronome, né? Pronome oblíquo aí nesse caso. Artigo. E cabeça, substantivo. Tá bom, gente? Essa era a nossa análise. Espero que vocês tenham gostado, que sirva para que vocês possam continuar estudando o português, a análise sintática e morfológica, tá bom? A gente se vê, tchau, tchau.